Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 8. Rendição. Uma gaiola de bronze pode criar um fabrial de alarme, alertando para objetos ou entidades próximas. Atualmente, usamos heliodoros para isso, e há bons motivos para tal, mas outras gemas devem ser viáveis. Palestra sobre mecânica de fabriais apresentada por Navani Collin, a Coalização de Monarcas, Uritiru, Gezevan, 1175. Kaladin cruzou a sala em chamas, assombrado pelo momento em que havia subitamente perdido seus poderes. A experiência o abalara. A verdade era que passara a contar com suas habilidades. Como se contasse com uma boa lança, testada em batalha e afiada. Havia poucas coisas piores do que sua arma falhar com você em combate. Vamos ter que tomar cuidado com esses fabriais, disse Kaladin. Não gosto da ideia de o inimigo saber como anular nossos poderes. Ele olhou para Sil, que estava sentada no seu ombro. Você já viu alguma coisa parecida? Ela balançou a cabeça. Não que eu me lembre. Fez com que eu me sentisse apagada, como se não estivesse totalmente aqui. Ele evitou os cômodos consumidos pelo incêndio, repletos de sombras e luzes primordiais, laranja e vermelho vivos, cores profundas e zangadas. Se os senhores das cidades ficassem satisfeitos com uma casa normal, aquilo nunca teria acontecido. Mas não, eles precisavam ser diferentes, possuir um lar cheio de madeira delicada, em vez de pedra sólida. As chamas famintas pareciam empolgadas brincando com a mansão em ruínas. Havia uma alegria no barulho do fogo. Ele rugia e sibilava. Esprenos de chama corriam pela parede próxima de Kaladin, deixando trilhas pretas na madeira. À frente, a cozinha fora totalmente engolfada. Ele não se importava mais com o calor. Sua luz das tempestades curava as queimaduras antes mesmo que ardessem. Contanto que permanecesse longe do núcleo do incêndio, ficaria bem. Infelizmente, talvez isso fosse impossível. Onde fica o porão? Perguntou Sil. Kaladin apontou para o outro lado da cozinha infernal, onde havia uma porta quase imperceptível devido às sombras. Excelente, disse Sil. Você vai correr até lá? Kaladin assentiu, pois não ousava perder luz das tempestades para falar. Preparou-se. Então correu para dentro do recinto, envolvido pelas chamas e pela fumaça. Um som semelhante a um grunhido lastimável vindo de cima indicava que o teto estava prestes a ceder. Com uma rápida projeção, Kaladin saltou a bancada em chamas da cozinha, pousou do outro lado e bateu o ombro na porta queimada que dava no porão, atravessando-a com o estrondo e espalhando chamas e fuligem pelo recinto. Entrou em um túnel escuro que descia, cortado diretamente na rocha da colina, e começou a se afastar do inferno atrás dele. Sil deu uma risadinha. O que foi? Perguntou ele. Seu traseiro está pegando fogo, disse ela. Danação. Ele bateu na parte de trás do casaco. Bem, teria que jogar aquele uniforme fora de qualquer maneira, pois Leshui o havia perfurado. Precisaria ouvir Leiten reclamar da frequência com que Kaladin os destruía. O quarteleiro dos Corredores dos Ventos parecia ter certeza de que Kaladin se deixava atingir apenas para que fosse impossível manter um estoque de uniformes. Ele avançou pelo túnel de pedra, iluminando o caminho com luz das tempestades. Em pouco tempo, cruzou uma grade de metal que cobria um poço profundo, o captador de água, para impedir que a água pluvial inundasse o lugar. Eram porões de tempestade como aquele que as famílias Olhos Claros se recolhiam durante grandes tormentas. Ele havia desconsiderado potenciais inundações como outro problema de morar em uma casa de madeira, mas mesmo moradias de pedra às vezes eram danificadas durante tempestades.
Kaladin não culpava ninguém por querer colocar alguns metros de pedra entre si e os ventos furiosos. Havia brincado ali embaixo com Laral quando criança, mas agora o lugar lhe parecia menor. Lembrava-se de um túnel fundo e sem fim, mas, pouco depois que passou pelo captador de água, viu o porão iluminado à frente. Ao entrar na sala subterrânea, Kaladin encontrou 2 prisioneiros agrilhoados à parede mais distante, encolhidos, com a cabeça baixa. Não reconheceu um deles. Talvez fosse um refugiado, mas o outro era Geber, pai de 2 garotos que Kaladin conhecera quando menino. Geber, Disse Kaladin, aproximando-se apressado. você viu Roshoni? Ele. Kaladin parou de falar quando notou que nenhum dos 2 se movia. Ele se ajoelhou, sentindo um temor crescente ao ver melhor o rosto magro de Geber. Estava perfeitamente normal, exceto pela palidez, e os 2 buracos queimados como carvão no lugar dos olhos. Ele havia sido morto com uma espada fractal. Kaladin, disse Sil, atrás de você. Ele girou e estendeu a mão para o lado para invocar a espada. O recinto rústico possuía um recuo à esquerda da entrada, formando uma pequena alcova que Kaladin não havia notado quando entrou. Ali, em silêncio, havia um homem alto com rosto aquilino e cabelo castanho salpicado de preto. Moash vestia um elegante uniforme preto de corte no estilo aletiano e segurava o luminobre Roshoni diante dele com uma faca no pescoço do homem. O antigo senhor da cidade estava chorando sem fazer barulho e a outra mão de Moash cobria sua boca. Esprenos de medo ondulavam no chão. Moash puxou a faca em um corte rápido e eficiente, abrindo a garganta de Roshoni, o que fez sangue jorrar sobre a frente da roupa rasgada do homem. Roshoni caiu na pedra. Kaladin berrou, apressando-se para ajudar, mas o cirurgião dentro dele balançou a cabeça. Uma garganta cortada. Não era o tipo de ferida que um médico poderia curar. Vá cuidar de alguém que você possa ajudar. Seu pai pareceu dizer. Esse aí está morto. Raios! Seria tarde demais para chamar Lift ou Godek. Eles podiam. Roshoni se debateu fracamente no chão diante de um Kaladin impotente. Então o homem que havia aterrorizado a família de Kaladin, o homem que havia mandado Tien para a morte, simplesmente se foi, sobre a poça do próprio sangue. Kaladin olhou furioso para Moash, que silenciosamente devolveu a faca à bainha do cinto. Você veio salvá-lo? Não veio? Cal? Perguntou Moash. Um dos seus piores inimigos. Em vez de buscar vingança e paz, você correu para socorrê-lo. Kaladin rugiu, levantando-se de um salto. A morte de Roshoni o transportara de volta àquele momento no palácio de Kholinar. Uma lança no peito de Elhokar. E Moash, fazendo a saudação da Ponte 4 como se ele tivesse de alguma forma merecido aquele privilégio. Kaladin levantou a lança Sil para Moash, mas o homem alto apenas o encarou. Seus olhos agora eram de um castanho escuro, mas careciam de qualquer emoção ou vida. Moash não invocou a espada fractal. Lute comigo. Gritou Kaladin. Venha. Não, disse Moash, estendendo as mãos para os lados. Eu me rendo. Shallan se forçou a olhar para o corpo de Alai, do outro lado da porta, enquanto Ishnah inspecionava. Queria desviar o olhar, concentrar-se em qualquer outra parte, pensar em qualquer outra coisa. Confrontar coisas difíceis era um problema para ela, mas parte do processo de encontrar o equilíbrio. 3 personas, cada uma delas distintamente útil. Aconteceu quando ela aceitou sua dor, mesmo que não a merecesse. O equilíbrio estava dando certo. Ela estava funcionando. Mas nós estamos melhorando? Perguntou o véu. Ou só estacadas no mesmo lugar? Por mim, não piorar já está bom. Pensou Shala. Por quanto tempo? Retrucou o véu. Já faz o ano que estamos firmes contra o vento, sem recuar, mas também sem progredir. Você precisa começar a lembrar em algum momento. As coisas difíceis. Não. Aquilo, não. Ainda não. Ela tinha um trabalho a fazer. Shallan desviou-se do corpo e se concentrou nos problemas à mão.
Teriam os sangue espectros espiões no círculo interno de Shallan? Ela achou a ideia não apenas plausível, como provável. Adolin podia estar disposto a considerar aquela missão um sucesso, e Shallan podia aceitar que ter conseguido se infiltrar nos Filhos da Honra havia pelo menos provado que ela era capaz de planejar e executar uma missão, mas não conseguia afastar a sensação de que, apesar dos esforços de Vel, ela fora manipulada por Mírese. Nada aqui a não ser por algumas garrafas de vinho vazias, declarou Rubro, abrindo gavetas e gabinetes na arca. Espere, acho que encontrei o senso de humor de Gaz. Ele levantou algo minúsculo entre 2 dedos. Não, só um pedaço de fruta murcha. Nos fundos, Gaz havia encontrado uma pequena câmara de dormir atrás da porta que Vel notara. Se você encontrar meu senso de humor, mate-o, retrucou ele lá de dentro. Será mais misericordioso do que forçá-lo a lidar com suas piadas, Rubro. A luminosa Shallan acha graça. Certo? Qualquer coisa que irrite Gaz é engraçada, Rubro. Disse ela. Bem, eu irrito a mim mesmo. Exclamou Gaz. Ele colocou para fora do recinto a cabeça totalmente barbada, agora com 2 olhos funcionais. O olho perdido cresceu de novo depois de ele finalmente aprender a sugar luz das tempestades. Alguns meses antes. Então devo ser o homem mais tormentosamente hilário do planeta. O que estamos procurando, Shallan? Papéis, documentos, cadernos, cartas, qualquer tipo de texto. Os 2 continuaram a inspeção. Iam encontrar alguma coisa óbvia, mas ela indicara que havia algo em comum a ser descoberto, algo oculto, algo que Mírese não ia querer que Shallan possuísse. Ela andou pelo cômodo, então girou um pouco e olhou para cima. Como Vel deixara passar os arabescos elegantes feitos com tinta no teto, que circundavam toda a sala. Além disso, o tapete no centro podia ser monocromático, mas era espesso e bem cuidado. Ela tirou os sapatos e as meias com os pés e caminhou sobre o tapete, sentindo as linhas luxuosas sob os dedos. O recinto era modesto, sim, mas não era desolado. Segredos. Onde estavam os segredos? Padrão zumbia em sua saia enquanto ela ia até a arca e inspecionava os vinhos. E Alai havia mencionado uma safra rara. Aqueles vinhos eram a pista. O jeito era provar. Shallan havia passado por testes muito piores ao cumprir seus deveres. Rubro a observava, com a sobrancelha levantada, enquanto ela começava a se servir e provar um pouco de cada. Apesar da longa ruminação de Alai sobre os vinhos, Shallan achou que a maioria tinha um sabor distintamente ordinário. Contudo, não era uma especialista. Apreciava qualquer coisa com gosto bom e que a embebedasse. Pensando nisso, ela inspirou um pouco de luz das tempestades e queimou os efeitos do álcool. Não era hora para ficar com a mente confusa. Embora a maioria dos vinhos fosse comum, ela achou um que não conseguiu identificar. Era um vinho doce, profundamente vermelho, de cor sangrenta. Não se parecia com nada que ela houvesse tomado antes. Frutado, mas robusto. E talvez um pouco pesado. Era essa a palavra certa. Achei umas cartas, disse Gaz, do quarto. Também tem alguns livros que parece que ela escreveu à mão. Recolha tudo, ordenou Shallan. Vamos verificar depois. Preciso fazer uma pergunta a Adolin. Ela levou a garrafa até ele. Vários guardas vigiavam a entrada e parecia que ninguém no acampamento de guerra havia notado o ataque. Pelo menos, ninguém fora bater à porta. De novo, Shallan fez questão de ignorar o corpo, mas então se forçou a olhar. Adolin se aproximou e falou em voz baixa. Nós temos que ir. 2 guardas escaparam. Talvez seja o caso de escrever para que alguns corredores dos ventos nos encontrem para uma extração mais rápida. E o que aconteceu com seus sapatos? Shallan olhou para os pés descalços, que apareciam sob o vestido. Eles estavam impedindo minha habilidade de pensar. Adolin passou a mão pelo cabelo louro com mechas pretas maravilhosamente desarrumado. Querida, você é deliciosamente esquisita de vez em quando. O resto do tempo, sou apenas insossamente esquisita. Ela estendeu a garrafa. Beba. É pela ciência. Ele franziu a testa, mas provou um gole, então fez uma careta. O que é isso? Perguntou ela. Vinho chino. Eles não sabem como fermentar álcool direito.
Fazem tudo com uma frutinha estranha. Bem exótico. Disse Shalai. Não podemos sair ainda. Padrão e eu temos um segredo a descobrir. Falou o Padrão, na saia dela. Gostaria de ter sapatos para tirar e fazer meu cérebro funcionar direito. Ele fez uma pausa. Na verdade, eu não acho que tenho um cérebro. Voltaremos em um segundo. Disse ela, retornando à sala com a arca de vinhos. Rubro havia se juntado a gás no quarto minúsculo. Não havia janelas e quase não era possível ficar de pé. O lugar tinha um leito sem cabeceira e um baú que aparentemente armazenava as anotações e cartas que Gaz havia coletado. E Alai teria esperado que encontrassem aqueles papéis. Podia haver segredos neles, mas não o que Shallan estava caçando. E Alai se mudou para cá depois que o palácio dela pegou fogo. Dormia em um armário e se recusava a deixar esta fortaleza. E ainda assim Mraise conseguiu colocar não uma, mas 2 pessoas aqui para matá-la. Vinho Chino. Era essa a pista. Tinha a ver com a arca. Ela deu uma olhada no objeto, então pegou seu caderno de desenho. Padrão, procure padrões na sala. Pediu ela. Padrão zumbiu e deixou a saia dela, fazendo o chão ondular e inchar ao se mover através dele, como se de algum modo estivesse dentro da pedra. Enquanto o Padrão procurava, ela fez um esboço da arca. Alguma coisa no ato de gravar um objeto na memória, depois congelá-lo em um desenho, a permitia enxergar melhor. Dava para julgar os espaços entre as gavetas, a espessura da madeira. Ela logo percebeu que não havia espaço na arca para compartimentos ocultos. Enxotou um par de esprenos de criação, então se levantou. Padrões, padrões, padrões. Vasculhou o tapete, depois as linhas feitas à tinta na moldura do teto. Shinovar. O vinho chino era de fato importante, ou ela havia se enganado com a pista? Shallan, disse Padrão do outro lado da sala. Um padrão. Shallan se apressou até onde ele estava destacando a rocha da parede, junto ao canto noroeste. Ajoelhada, viu que as pedras tinham mesmo um padrão tênue, entalhes que, desgastados pelo tempo, mal dava para sentir com os dedos. Este edifício não é novo. Pelo menos parte dele já estava de pé quando os aletianos chegaram nos acampamentos de guerra. Eles construíram a estrutura sobre fundamentos já estabelecidos. O que são essas marcas? Quase não dá para enxergar. Des itens em um padrão que se repete. Disse ele. Esse aqui parece um pouco com um glifo. Aqueles acampamentos de guerra existiam desde a Era Sombria, quando ainda existiam os reinos de época. 10 reinos da humanidade. 10 glifos. Ela não sabia ao certo se conseguia interpretar glifos antigos. Até mesmo Jasná poderia achar difícil, mas talvez não precisasse fazê-lo. Essas pedras dão a volta na base da parede. Disse Shallan. Vamos ver se algum dos outros entalhes é mais fácil de entender. Algumas das pedras estavam de fato mais preservadas. Todas traziam um glifo e o que parecia ser um pequeno mapa de um dos reinos antigos. A maioria era composta por manchas indistintas, mas a silhueta crescente das montanhas de Shinovar se destacava. Vinho Chino. Um mapa com as montanhas de Shinovar. Encontre todos os blocos que tenham essa forma gravada. Pediu ela a Padrão. Ele obedeceu, um bloco a cada 10. Shallan olhou um por um até que, na terceira tentativa, a pedra se mexeu. Aqui, no canto. Acho que é aqui, bem onde forma este ângulo reto. Disse ele. Faltam alguns graus, então tecnicamente é um ângulo agudo. Ela tirou a pedra. No interior, como um esconderijo mítico de gemas de uma história de Ninar, encontrou um pequeno caderno. Ela ergueu o olhar e conferiu se Gaz e Rubro ainda estavam na outra sala. Estavam. Danação, ela me fez desconfiar dos meus próprios agentes. Pensou Shallan, enfiando o caderno na bolsa segura e recolocando a pedra no lugar. Talvez o único objetivo de Alai fosse semear caos e desconfiança. Mas Shallan não conseguia confiar por completo naquela teoria. Não ao se lembrar do semblante perturbado da mulher. Não era difícil acreditar que os sangue-espectros a estavam caçando. Miraise havia infiltrado o círculo interno de Amaron e Alai um ano antes, mas não partiu com eles quando o grupo fugiu de Uritiro. Embora Shallan estivesse se coçando para espiar o caderno,
Gaz e Rubro emergiram com uma fronha de travesseiro cheia de papéis e cartas. Se há mais alguma coisa aqui, disse Gaz, indicando com o polegar sobre o ombro. Não conseguimos encontrar. Vai ter que servir. Respondeu Shala enquanto Adulin acenava para que ela se juntasse a ele. Vamos embora. Kaladin hesitou, a lança estendida para a garganta de Moash. Podia acabar com aquele homem. Deveria acabar com aquele homem. Por que hesitava? Moash havia sido seu amigo. Os dois tinham passado horas junto à fogueira, conversando sobre a vida. Kaladin havia aberto o coração para aquele homem, de um jeito como fizera com poucos antes. Contara a Moash, como a Teft Rocha, sobre Tien, sobre Roshone, sobre seus medos. Moash, contudo, não era só um amigo. Também era um membro da Ponte 4. Kaladin havia jurado às tormentas e aos céus, caso houvesse alguém ouvindo, que protegeria aqueles homens. Falhara com Moash, tão completamente quanto falhara com Dune, Marte e Jaquis. E, de todos eles, perder Moash foi o que mais doeu, porque naqueles olhos impiedosos Kaladin via a si mesmo. Seu canalha. Sibilou Kaladin. Você nega que eu tenha justificativa para isso. Moash chutou o corpo de Roshone. Você sabe o que ele fez. Sabe o que ele me custou. Você matou Ellocar por aquele crime. Porque ele merecia. Como este aqui merecia também. Moash balançou a cabeça. Eu fiz isso por você também, Cal. Você deixaria a alma do seu irmão gritar nas tormentas sem ser vingada. Não ouse falar de Tien. Retrucou Kaladin. Sentia que estava prestes a perder o controle. O que acontecia sempre que pensava em Moash, no rei Ellocar morrendo e em fracassar com o povo de Colinar e os homens da guarda da muralha. Você exige justiça? Perguntou Kaladin, indicando os cadáveres acorrentados à parede. E Geber e aquele outro homem. Você os matou por justiça? Por misericórdia. Retrucou Moash. Melhor uma morte rápida do que deixá-los agonizando, esquecidos. Você podia tê-los libertado. As mãos de Kaladin estavam suando na arma, e sua mente. Sua mente não conseguia pensar direito. Sua luz das tempestades estava acabando, quase esgotada. Kaladin, chamou Sil. Vamos embora. Nós temos que fazer algo com ele. Sussurrou Kaladin. Eu tenho que. O quê? Matar Moash enquanto ele estava indefeso. Aquele era um homem que Kaladin deveria proteger. Salvar. Eles vão morrer, você sabe. Disse Moash em voz baixa. Quieto. Todo mundo que você ama. Todo mundo que você acha que pode proteger. Todos vão morrer, no final das contas. Não há nada que possa fazer em relação a isso. Mandei ficar quieto. Urrou Kaladin. Moash deu um passo em direção à lança, baixando as mãos ao dar um segundo passo. Kaladin, estranhamente, percebeu que estava recuando. Sentia-se muito cansado ultimamente, embora tentasse ignorá-la. Tentasse seguir em frente. Sua fadiga de repente se tornou um peso. Usara muito da sua luz das tempestades para lutar e depois para atravessar o fogo. Ela se esgotou naquele exato momento e Kaladin perdeu as forças. O entorpecimento que havia ignorado durante toda a batalha se apoderou dele. A exaustão. Atrás de Moash, o fogo distante crepitava e estalava. Muito longe, um desabamento alto ecoou pelo túnel. O teto da cozinha havia finalmente desmoronado. Pedaços de madeira em chamas caíram pelo túnel, as brasas se extinguindo na escuridão. Você se lembra do abismo, Cal? Sussurrou Moash. Na chuva, naquela noite, de olhar para as trevas lá embaixo e saber que era o único jeito de escapar, você soube naquele momento. Tenta fingir que esqueceu, mas sabe, assim como sabe que as tempestades virão, e que todos os olhos claros mentem. Só há uma resposta, um caminho, um desfecho. Não. Sussurrou Kaladin. Eu achei um caminho melhor. Não sinto culpa. Eu a entreguei. Ao fazer isso, me tornei a pessoa que sempre poderia ter sido, se não houvessem me impedido. Você se tornou um monstro. Eu posso acabar com a dor, Cal.
Não é isso que você quer? Que seu sofrimento acabe. Kaladin se sentia em transe, paralisado, como estivera quando vira. Quando vira Elhokar morrer. Uma desconexão que vinha infeccionando dentro dele desde então. Não, estava crescendo havia mais tempo. Uma semente que o tornava incapaz de lutar, de decidir, paralisando enquanto seus amigos morriam. A lança escorregou dos seus dedos. Sil estava falando, mas ele não podia ouvi-la. A voz dela era uma brisa distante. Há um caminho simples para a liberdade, disse Moash, estendendo o braço e pondo a mão no ombro de Kaladin. Um gesto familiar e reconfortante. Você é meu amigo mais querido. Cal, quero que pare de sofrer. Quero que seja livre. Não. A resposta é deixar de existir. Cal, você sempre soube disso, não é? Kaladin o encarou, entre lágrimas, e a parte mais profunda dele. O garotinho que detestava a chuva e a escuridão. Recuou para dentro de sua alma e se encolheu. Por quê? Ele queria que a dor passasse. Queria muito. Eu preciso de uma coisa de você. Continuou Moash. Eu preciso que admita que estou certo. Preciso que você veja. Enquanto eles continuarem morrendo, lembre. Enquanto você falhar com eles, e a dor o consumir, lembre-se de que há uma saída. Volte àquele penhasco e salte para as trevas. Sil estava gritando, mas era só o vento. Um vento distante. Mas eu não vou lutar com você. Cal. Sussurrou Moash. Não há luta a ser vencida. Nós perdemos no momento em que nascemos nesta vida amaldiçoada de sofrimento. A única vitória que nos resta é escolher acabar com ela. Eu achei meu caminho. Há um aberto para você. Ó, Pai das Tempestades. Pensou Kaladin. Ó, Todo-Poderoso. Eu só queria parar de fracassar com as pessoas que amo. Luz explodiu na sala. Límpida e branca, como a luz do diamante mais fulgurante. A luz do sol. Uma pureza resplandecente e concentrada. Moash grunhiu, girando e protegendo os olhos contra a fonte da luz que vinha do umbral da porta. A figura atrás dela não estava visível. Era apenas uma sombra. Moash recuou diante da luz, mas uma versão dele, transparente e tênue, surgiu e andou em direção à luz, como uma imagem residual. Nela, Kaladin viu o mesmo Moash, mas de algum modo mais empertigado, usando um brilhante uniforme azul. Ele levantou uma das mãos, confiante, e, embora Kaladin não pudesse vê-las, soube que pessoas haviam se reunido atrás daquele Moash. Protegidas, seguras. A imagem de Moash iluminou-se quando uma lança fractal se formou em suas mãos. Não! Gritou o Moash verdadeiro. Não! Leve minha dor. Ele cambaleou para o lado, furioso. Uma espada fractal, a espada do assassino de branco, se formou em suas mãos. Ele golpeou o vazio. Por fim, baixou a cabeça e protegeu o rosto com o braço. Então forçou o caminho para passar pela figura na luz e correu para sair pelo túnel. Kaladin se ajoelhou, banhado na luz cálida. Sim, calor. Kaladin sentia calor. Sem dúvida, se existia mesmo um ser divino. Ele estava naquela luz, contemplando Kaladin. A luz sumiu, e um rapaz comprido de cabelo preto e loiro correu para segurar Kaladin. Senhor, chamou Renarin. Kaladin, senhor, está tudo bem? Acabou sua luz das tempestades. Eu. Kaladin balançou a cabeça. O que? Vamos, disse Renarin, pegando-o por debaixo do braço para ajudá-lo a se levantar. Os moldados recuaram. A nave está pronta para partir. Kaladin assentiu, entorpecido, e deixou que Renarin o ajudasse a se levantar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça.
compartilhe com os amigos e curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.